No Antigo Testamento, que é diferente totalmente nas Escrituras, né? Jesus disse, creiam nas Escrituras, porque elas de mim testificam. Então, eu não posso desprezar o Antigo Testamento, porque muitas pessoas que perdem a sua autoridade hermenêutica, que elas não sabem explicar as perguntas que as pessoas fazem baseadas no Novo Testamento em função do Antigo, aí elas falam que o Antigo Testamento é obsoleto. Elas falam uma heresia tremenda. Jesus disse, creiam nelas, porque elas testificam de mim. Então, no Antigo Testamento, nós temos o pai de toda essa doutrina, que é o Levítico 27. E do verso 2 até o verso 10, ele diz que santificação era um depósito, não dos levitas, da parte levita eu já falei. De cada israelita teria que levar um alforje, desde 50 ciclos de prata até 5 ciclos de prata. Se fosse bebê, menina, ou se fosse bebê, menino, até ser varão ou varoa. Havia uma diferença em tudo isso. Havia uma diferença em tudo isso, dependendo do gênero da pessoa. Se era homem ou mulher, senhor ancião, senhora anciã. Se era bebê feminino, bebê masculino, havia uma diferença. Mas a santificação ela ia desde 5 ciclos de prata até 50 ciclos de prata, que era depositado no santuário. Então o sacerdote recebia, impunha a mão sobre a pessoa se ajoelhava, depositava o ciclo de santuário e ela ia voltar para casa. Ela podia santificar um gato, podia santificar um cachorro se ela quisesse. Onde está isso? Levítico 27, verso 13 em diante, ela podia santificar um gato, porque ele diz assim, ela diz assim, o texto, né, diz assim, se a pessoa quiser santificar um animal daqueles que não são limpos, daqueles que não se ofertam ao Senhor, então o sacerdote avaliaria o animal que não era limpo. Isso aí está lá. Segundo a avaliação do sacerdote, assim será. Então qual era o projeto? Como que um gato ia ser santificado se, segundo a mentalidade pentecostal brasileira ou americana, porque todos os americanos também pensam assim, não pensam que é só brasileiro. Mexicano também pensa assim. Então, se fosse um homem de uma idade de 20 anos para cima, ele tinha que levar um alforje cheio de 50 ciclos de prata. Depositava ali. Qual era o objetivo disso? O objetivo era que as enfermidades do Egito, as pragas do deserto, os animais selvagens do deserto não viessem para o acampamento destruir, né? Clóvis Aparecido está perguntando, então o sangue de Jesus não nos santificou? Isto é, no ato da aceitação de Jesus? Não, meu irmão. Ele nos santificou na cruz do Calvário. Lá na cruz. É lá atrás, já foi feito. Você só tem que olhar para a cruz e crer que isso foi feito. É isso que quando o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo nos convence que nós somos pecadores. Nos convence da justiça que Cristo fez na cruz para esses pecadores. Então, quando é muito difícil isso, essa pessoa está acostumada a futebol, Copa do Mundo, a torcer pelo Flamengo, Botafogo, Paysandu, Remo, Vitória da Bahia, essas coisas. Se a tua cabeça está toda cheia disso aí, você nunca vai entender o que eu estou dizendo, nunca, nem com 100 anos, nem no milênio você vai entender. Por quê? Porque quando a Bíblia diz que o Espírito Santo nos convence do pecado, é do nosso pecado, que nós somos pecadores. Mas ele também nos convence da justiça. De quem? De Cristo, que ele morreu por nós. Que o processo legal do sangue depositado na cruz do Calvário é um ato único. É um ato único. É um ato único.
Ele fez isso na cruz uma vez. Ele não faz isso toda vez que você aceita Jesus, aí ele faz de novo. Não, não, ele fez isso para que uma pessoa que veja agora, creia e olhe para a cruz. A serpente. As serpentes estavam lá, abrasadoras. Deus podia mandar uma palavra, um vento e matar a serpente uma vez. Mas ele disse, não, não vou matar a serpente. Eu quero que vocês olhem para a estaca e vejam a serpente morta. Olhem, isso aqui é um outro erro tremendo que as pessoas mostram. Elas dizem que a serpente é Cristo. Não, a serpente é Satanás morto, que o Cordeiro matou na cruz. Olhem para o Satanás vencido, que você vai crer na sua cura. Olhem para o que Jesus fez na cruz, a justiça, o trabalho feito, que você vai crer no que ele fez. A santificação já foi feita. Gil está perguntando, em Cristo eu não peco mais? Em Cristo eu não peco mais? Eu não estou falando do pecado. Eu estou falando de uma coisa muito superior a isso. Eu estou falando ao que Cristo fez por nós. O que Cristo fez por nós para garantir o quê? Garantir o quê? Né? Às vezes eu fico pensando, vale a pena eu falar isso? Vale a pena eu dizer isso? Vale a pena? Será que vale a pena mesmo eu estar aqui em pé? Né? Gastar todo esse tempo que eu estou fazendo? Será que vale a pena isso, Senhor? Né? Então, por que todos vocês ficaram assustados com essa palavra? Porque vocês sempre confundiram santificação, que é de Cristo, a santificação que é de Cristo, né, com a nossa santidade, que é nossa. A santidade é nossa. Você é santo, porque ele te santificou. E você tem que viver uma vida santa para provar que isso é verdade. Por isso as pessoas não sabem a diferença, Chile, entre o que é pecado. O que é pecado? O que é o pecado? Deixa eu escrever aqui. Para vocês agora, para eu passar para essa segunda parte, que é a prática em si da palavra. Né? O que é pecado? Pecado é o desequilíbrio dos instintos. Vou falar agora sobre isso. Felipe Aires. Isso que ensinaram para você, Felipe Aires. Ensinaram, é difícil tirar da sua cabeça. Difícil. A serpente ali foi vencida. Jesus venceu a serpente na cruz do Calvário. A derrota de Satanás e a vergonha de Satanás, Colossenses capítulo 2:15, que ele levou a vergonha, o vitupério, os principados e potestades na cruz. Riscou o nosso escrito de dívida. Lá na cruz, ele deixou a serpente morta. Então, quando você olha para lá, para ela, para a serpente, você não vê Jesus. Você vê o que Jesus fez contra o seu inimigo. Porque a Bíblia diz na primeira mensagem, Filipe. Te enganaram, Filipe. Te enganaram. Lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, primeira profecia feita por Deus. E ele vai pisar a cabeça da serpente. Jesus nunca foi serpente. Jesus jamais seria serpente. Jamais seria serpente. Jamais seria serpente. Te enganaram. Teologia. Jesus triunfou sobre a serpente. Primeira mensagem de Gênesis 3,15. Quando você lê o capítulo 3d, João, de que quando João escreve, porque Deus amou o mundo de tal maneira que não poupou o seu filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna? Todo mundo só lê esse texto, Felipe. Só lê esse texto, Sérgio. Só lê esse texto, José Santos. Só lê esse texto. Mas de que ele está falando? Leia direito, Felipe. Está lá. Ele está falando da serpente abrasadora do deserto. Lá de Números.
Então, como eu disse para vocês, deixa as serpentes vivas, olhem para a serpente morta. Então, o que ele quer dizer? Ele manteve na terra os demônios estão aqui. Os demônios estão por aqui, ao redor dos homens. Mas a vitória deles não está pela vida deles, está pela morte do chefe deles. O principal deles está morto. Então, quando a justiça é vista, quando a justiça é feita, quando eu creio que o Espírito Santo me convence, que eu olhar para aquela serpente mais pisada, porque nós que vamos esmagar a serpente. Né? Quando eu olho para aquela serpente vencida, eu vejo que o meu Senhor fez aquilo. Então eu glorifico a Ele por isso. Ele não é a serpente, Ele é o Cordeiro de Deus. O que o Cordeiro fez com a serpente na cruz? Meu Deus. Como é difícil, não é, meus irmãos? Tirar uma casca grossa de uma pessoa que vive já há anos, né, enganada. Muito difícil isso. No Antigo Testamento, por essa razão, meus irmãos, por essa razão, que no Antigo Testamento nós vemos a total diferença absoluta, né? Uma total, né? Quando é José Santos, cuidado, José Santos, cuidado. Lá, em Números, é a serpente vencida, triunfada, segundo o que está escrito em Colossenses 2,15. Quando Jesus está subindo ao Calvário, que o calcanhar dele está para trás, então a serpente mordeu o seu calcanhar. E como o seu sangue era puro, o veneno misturado ao seu sangue se transforma agora no sangue que tem o antídoto para o pecado. Por isso que nós temos que participar da ceia do Senhor. Porque ela é um símbolo desse sangue que tem o antídoto.